João vence de forma espetacular e a torcida brasileira fica na expectativa. Será que teremos o confronto tão esperado, não só pelos brasileiros, espanhóis, mas pelo mundo do tênis, João Fonseca e Carlos Alcaraz? O vídeo de hoje tem luzinha verde, eu estou com a minha camisa do time Mundo. Está tudo caminhando para que a gente tenha um ótimo jogo no domingo com o João Fonseca em quadra. A gente vai no vídeo de hoje passar os detalhes desse jogo, da vitória do João e o regulamento da Laver Cup. Tem muita gente perguntando, o João joga amanhã? Contra quem o João joga? Tem chance de não chegar no jogo do João? Então a gente vai explicar tudo aqui nesse vídeo, sabadão à noite. Estão jogando nesse momento o Cerúndulo contra o Rune. O confronto está empatado em 3-3 enquanto eu gravo esse vídeo. Provavelmente a hora que esse vídeo for ao ar, já vai ter acabado esse confronto, valendo 2 pontos, pode ficar 5-3 pro time Mundo ou 5-3 pro time Europa, e o Cerúndulo tá na frente enquanto eu gravo esse vídeo. E a gente tem que torcer pro time Mundo e eu vou explicar por quê. Então vamos direto aqui pra informação, mas antes eu preciso muito pedir aqui a sua inscrição. Estamos tendo um torneio sensacional, luzinha verde, tudo que tem direito, e eu preciso da sua inscrição. Quem sabe a gente não bate aí os 6 mil inscritos ao término da Laver Cup, com o cenário esperado por todos, com o João fazendo um grande jogo, mesmo que não venha Alcaraz, que venha Zverev, que venha alguém grande e o João vença, aí ele vai explodir para o mundo do tênis, né? Então se inscreva aí no canal, deixa o like e o hype, que é extremamente importante para a gente também. Então vamos lá, eu vou colocar, enquanto a gente analisa aí o jogo, eu vou colocar alguns pontos aqui muito interessantes, o ponto final, o match point, eu vou colocar pra gente acompanhar aí enquanto eu falo. Então vamos deixar aqui depois esse cardzinho pra gente falar, e vamos colocar aqui os últimos, tem um match point, tem uma série de lances aí, você vai acompanhando, falando sobre o jogo. Acho que foi um jogo espetacular, mais um do João, né? Na Copa Davis ele bateu o Tsitsipas e ontem ele bateu o Flávio Cobolli. E não é que ele só ganhou do cara, ele ganhou jogando muito, e o mundo do tênis está falando de João Fonseca, altas entrevistas, muita gente falando sobre ele, e falando do jogo, né? Eu acho que não tem nem muito o que a gente analisar em termos do que o João não fez bem, porque o João fez tudo muito bem. Ele começou muito agressivo, errou algumas bolas fáceis no começo. Ele mesmo falou, né, que no início do jogo ele estava um pouco nervoso, estava arriscando muito. Como a gente falou na nossa live pré-jogo, a quadra muito lenta, né? Eu tinha visto só um jogo ainda, não dava para ter certeza sobre a quadra, mas a quadra estava extremamente lenta e deu para ver no jogo. E mesmo com o João soltando o braço, indo para o winner, enfiando a mão, a quadra segurava muito a bola. Então isso também foi um detalhe que o João soube aproveitar bem. E aí eu quero falar uma coisa do senhor André Agassi, que é uma lenda do tênis e que está curtindo muito a Laver Cup, mas está fazendo diferença sim. Em um determinado momento no jogo, aí que foi a hora que ele quase tomou uma bolada, né? Que o João tava no breakpoint, ele tentou dar um winner de devolução. Ó, tem até a entrevista do Agassi aí também. Eu deixei sem som para vocês irem acompanhando. Mas eu queria falar um ponto muito importante. O Agassi era um dos melhores tenistas para subir a rede. Ele não era um cara que jogava na rede, muito pelo contrário. Ele era um cara de troca de bola. Só que ele tinha um jogo de rede fantástico, porque ele sabia a leitura exata para subir na rede. Inclusive ele fazia muito bem saque e voleio. Sacava aberto, rápido, muito veloz, né? Então ele ia rápido para a rede, voleava, matava o ponto. Preparava o ponto, balançava o adversário, ia para a rede, matava o ponto. E o Agassi, em um determinado momento do jogo, falou isso pro João. Ele falou, eu quero que você vá para a rede rapidamente, eu quero que você vá para a rede. Por quê? Porque o João começou a perder alguns pontos no início do jogo, onde ele estava trocando, e o Cobolli é um cara que se defende muito bem. Né? A gente falou isso aqui na análise pré-jogo. Então, se você pega esse cara de defesa e você só fica trocando bola, a chance de você ter erros não forçados é grande. Então, essa leitura de jogo do Agassi foi uma coisa que fez a diferença. É óbvio que não foi isso que fez o João ganhar o jogo, mas se vocês repararem, no momento que o João consegue devolver a quebra no primeiro set para o Cobolli em diante, ele trabalha melhor os pontos. Ele constrói os pontos, vai à rede, mata no voleio. O Cobolli, o fato do João estar indo para a rede faz o Cobolli forçar mais, então o Cobolli errou demais, não fez uma boa partida
na minha opinião, mas muito pela postura do João dentro de quadra. Então é essa estratégia, e é o que a gente sempre fala, é o que eu fico insistindo aqui, né? Estratégia ganha jogo. E o João teve estratégia ontem. Ele jogou com inteligência. Nos breakpoints, em vários, ele não soltou o braço. Ele viu que o Coboli estava errando, que o Coboli estava num momento crítico do jogo, e ele jogou pro cara, ó, erra aí. E o Coboli entregou vários pontos de graça, inclusive em breakpoints. Então, assim, uma partida perfeita. Falando sobre as regras aí da Lever Cup, que muita gente está perguntando. Como é que funciona? No primeiro dia, é um papel no escuro. Então, os treinadores definem os 4 jogadores que vão jogar. Na verdade, os 4 confrontos, né? São 3 de simples e 1 de dupla. E aí, na sorte, saem os confrontos. Saiu o João contra o Coboli assim. Já hoje foi diferente. Hoje, o time mundo apresenta os jogadores do confronto, e aí o time Europa sabe quem tem 30 minutos para definir quem que vai entrar. Então esses confrontos foram, entre aspas, escolhidos pelo time Europa. Amanhã vai ser o inverso. Amanhã é o time Europa que entra com a papeleta e depois o time mundo vai selecionando os confrontos. Então, meus amigos, está na mão do André Agassi a possibilidade de termos um João Fonseca e Alcaraz. E por que é muito importante o time mundo estar vivo no terceiro dia? A gente vai abrir o dia com jogo de duplas, né? Como a gente falou nas regras aqui. Primeiro dia cada partida vale 1 ponto, segundo dia cada partida vale 2 pontos, terceiro dia cada partida vale 3 pontos. Se o time mundo perdesse, por exemplo, as 4 partidas hoje, deixa eu colocar o cardzinho aqui. Se o time mundo perdesse todos os jogos hoje, ia ser o primeiro jogo de amanhã ia ser um jogo de duplas. E aí, se a dupla do time Europa ganhasse, não ia ter mais confronto, porque ia ter acabado. Então, por isso que foi muito importante é muito importante que o time mundo hoje vença pelo menos 2 confrontos. Porque, ó, venceu já o primeiro, com o Deminor, uma partida espetacular contra o Zverev. O Cerundo ganhou o primeiro set. Se o Cerundo conseguir ganhar do Rune, vai ficar 5-3 pro time mundo. Mesmo que a gente perca os próximos 2 confrontos, vai acabar ali 7-5 pro time Europa. Aí, se o time Europa ganhar o primeiro jogo de duplas, vai ficar 10-5. Ainda não vai acabar, eles vão ter que ganhar a próxima partida de simples para aí sim ficar 13-5. Então é extremamente importante que a gente torça pro time mundo ganhar os jogos de hoje, porque aumentam as chances do João entrar em quadra. E aí, agora eu vou dar a minha opinião, e pelo que eu pesquisei, eu tenho muita convicção que o João joga amanhã. Se tiverem os confrontos disponíveis. Por quê? Os melhores jogadores do time mundo em ranking é o Fritz e o Deminor. O Deminor com certeza vai entrar em quadra amanhã. Ele vai entrar em duplas hoje, mas com certeza ele entra em simples amanhã, até pela partida que ele fez. Então já é um cara que vai jogar. Faltam 2 vagas. Acredito que o Fritz vai entrar em simples também, porque o Fritz é o melhor ranqueado, né? É um cara que também joga bem nessas condições. Sobra uma vaga. Essa terceira vaga, acredito eu, vai ficar entre o Cerúndulo e o João. Só que o Cerúndulo, se ele ganhar do Rune hoje, é capaz de ainda ficar uma dúvida ali se é o Cerúndulo ou o Fritz. Eu acredito que o João entre em quadra amanhã. Esse é o meu sentimento, porque eu acho que é um jogo que todo mundo quer ver, né? Então, o Agassi, né, deu pra ver que ele adotou o João ali, né? Então, eu acho muito difícil o Agassi deixar o João de fora amanhã. De fato, o fato é que Opelka e Mikkelsen não vão jogar amanhã. Isso você pode ter certeza, em simples. Então, temos aí 4 jogadores para 3 vagas. Então, vamos torcer pro João ser escolhido aí para fazer esse confronto. E aí eu torço muito para que seja o confronto contra o Alcaraz. Por quê? É um campeonato que não vale pontos para ATP, é um confronto que todo mundo quer ver. O João entra como franco atirador. Não, o Alcaraz vai entrar como favoritismo. Se o Alcaraz ganhar, tá tudo certo. Se o João ganhar, ele choca o mundo. Então, é aquele jogo que é o ganha-ganha. Porque se ele perder o jogo, ele vai ganhar na experiência, né, de ter enfrentado já o número 1 do mundo. Estamos conjecturando aqui, mas o fato é que o João, se entrar em quadra amanhã, vai ter um grande confronto. Seja Alcaraz, seja Zverev, seja Ruud, Rune, qualquer um que venha, acredito que vai ser fantástico aí pro João. Então vamos torcer aí pro time mundo conseguir concluir aí o dia de hoje muito bem. E eu vou passar rapidamente os números desse jogo, né? Você vê que o João, no return rating ali, ele foi top 1.
Então retornou muito bem, quebrou o Coboli 4 vezes em 9 oportunidades, muito bem também. O Coboli quebrou o João 2 vezes, o João não salvou muitos breakpoints, achei que esse foi o único ponto negativo aí do jogo. De resto, você vê que winners, o Coboli fez até mais winners que o João, para você ver que como o João soube construir bem os pontos, né? Ele não precisou fazer 30 winners para ganhar. E ele foi superior em tudo. Ele foi melhor no primeiro serviço, ele ganhou mais pontos no primeiro serviço, ganhou mais pontos no segundo serviço. Então ele foi completo no jogo e por isso conquistou essa grande vitória. Então fica de olho aí, deixa as notificações ativadas, porque a gente vai soltar um vídeo assim que sair o adversário. Deve sair hoje já para madrugada, amanhã de manhã a gente solta um vídeo aí. Tomara que o João esteja escalado para amanhã. E aí a gente, para encerrar com chave de ouro esse grande torneio, certo? Grande abraço, nos vemos no próximo vídeo e até mais.